Bom dia, tenho o prazer de apresentar Dr. Cláudio Luders. Eu estava lendo o currículo, Cláudio, e para minha surpresa, ele tem graduação em engenharia agrônoma pela Universidade de São Paulo, antes de fazer medicina. Isso foi um Formou em hobby. engenharia agrônoma. Depois ele fez medicina, doutorado na USP. Hoje é o médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo e médico responsável pelo serviço de hemodiálise do Hospital Sírio-Libanês. E tem uma vasta experiência em publicações em hemodiálise diária, hemodiálise noturna, em gestações e doença renal, gestações em diálise. E hoje o nosso convite para ele foi falar sobre diálise em paciente gestante. É um prazer, Obrigado, Cláudio. Obrigada pelo convite. obrigado a vocês pelo convite. Do HC eu saí, estou aposentado. Estou só agora aqui no Sírio, viu? Não tem mais, mas o trabalho eu deixei aqui, porque o trabalho todo foi desenvolvido no HC, né? A gente, aqui no Sírio, como qualquer unidade de diálise pequena, acaba recebendo muito pouca gestante, mas o HC era um centro de referência, então sempre recebendo bastante gestantes. A história começa por acaso, atrás com o Emil Sabaga. O Emil montou um grupo de gestação e nefropatia, e aí eu acabei acompanhando com ele. Então, foram uns 30 anos, mais ou menos, de gestantes nefropatas que a gente acabou acompanhando. Então, falando de diálise na gestante, a taxa de concepção do paciente em diálise é sempre muito baixa. Mas o que a gente tem observado, a gente vê aqui no slide, que ela tem aumentado ao longo dos anos. Estava em 0,5%, depois 1%. Você vê Japão em 81, 0,8%, depois 3,4%. E no esquema no Canadá, com, com hemodiálise noturna domiciliar, eles tiveram em 4 anos 15% das mulheres em idade fértil engravidando. CAPD sempre muito baixa, né? Essa taxa de fecundação. Não se sabe exatamente o motivo dessa taxa mais baixa. Provavelmente a captação do óvulo com líquido hipertônico na cavidade, essa fecundidade. A fecundidade é baixa porque o paciente em diálise tem prolactina alta, a prolactina inibe o GNRH, você tem menos estrógeno, e com isso você acaba não fazendo aquele pico. Existe um pico pré-ovulatório do LH, que é fundamental para que ocorra a ovulação. Então, esse pico do LH não ocorre na paciente renal crônica, então ela acaba não ovulando, no geral, né? Pacientes com menos tempo em diálise, pacientes que já engravidaram no passado, muitas vezes acabam ovulando. Paciente com fluxo regular também, com ciclos menstruais regulares, tem uma chance maior de estar ovulando. Então, tem alguns pacientes que a gente vai ficar atento, e elas às vezes acabam engravidando. A frequência é baixa, mas não é impossível. E de todas as pacientes que eu acompanhei em diálise, todas me relataram o fato de que elas achavam que não iam engravidar e não faziam nenhuma anticoncepção, que elas não engravidariam porque estavam em diálise. Então, isso é uma falha grande na nossa formação, da gente não fazer muito anticoncepção, não conversar com mulheres em idade fértil. As gravidezes de todas foram não programadas. E dificulta um pouco, às vezes, até a evolução. Aqui um outro dado da Austrália, você vê, são vários períodos, 66 a 75, nenhuma gestação, e no final eles estavam tendo aí 3,3 gestações por mil pacientes ano. Então, assim, a fecundação, a fecundidade tem aumentado, a fertilidade, desculpa. Você vê aqui também nos Estados Unidos, o amarelinho é pacientes, então as taxas de concepção aumentado progressivamente. É, existe uma discussão, está ficando um pouco mais intensa atualmente. A gente sempre preconizou que a gestante mantivesse o método dialítico. Quem está em emo, fica em emo. Quem está em peritoneal, fica em peritoneal. O processo é muito semelhante, o peso é muito semelhante, em alguns trabalhos de revisão. Recentemente, bom, então a nossa ideia é manter o método que vem fazendo. Taxa de sucesso semelhante. Existe muito pouca experiência em peritoneal, né? Existe uma maior tendência em interrogados de fetos menores. Essa é a única
grande limitação da peritoneal, assim, em algumas meta-análises. A gente tem limitação de mexer na dose. Isso era muito pior quando a gente só fazia CAPD. Com APD é mais fácil a gente mexer na dose atualmente, tá? Talvez um risco aumentado de peritonia nessa gestante. O dado que surge na literatura, na meta-análise aqui de 16, da Piccoli, ela analisa vários fatores, depois a gente acaba discutindo outros aspectos de dose de diálise, mas quando ela compara peritoneal com hemodiálise, a única diferença que ela observou que era significativa, são mais de 600 gestações nessa meta-análise, é que os fetos de pacientes em peritoneal tinham uma tendência a serem menores que a idade gestacional. Devida, todo o restante é igual. Se fala em dose, o que a gente faz em peritoneal é aumentar a dose da mesma maneira que a gente fazia em hemo, né? Aqui esse é o dado do HC, foram 3 peritoneal, trabalhava lá com 12 litros. Isso é APDs, eram 6 trocas diárias, que é bastante cansativo para nós. Por muito tempo, a diálise, não só hemo, né? Toda a discussão de gestação em diálise envolvia o tema dose. Basicamente, na literatura técnica, 130 doses. Qual a dose ideal da gestante em diálise? Então, se a gente pegar aqui os dados que a gente tem na literatura, o que todo mundo sempre falou, não, que a ureia tem que ficar abaixo de 100. O dado surge aqui, ó, 63 na Austrália, são 150 pacientes com doença renal crônica. Nenhuma em diálise. E ele observou que quem tinha BUN maior que 60, uma ureia maior que 100, 100 e pouco, não teve sucesso. Então, esse dado surge em 63, numa população que não faz diálise, que a gente teria que manter a ureia abaixo de 100. Pois isso, o que começa a mostrar alguns dados que dose é um elemento importante na evolução dessa gestação. O caso da Susan Boyce aqui, quando ela fala em dose, ela é um trabalho retrospectivo, ela tem 5 respostas apenas. Que os pacientes que estavam em diálise, 42% de sucesso na gestação, o que é muito ruim. Inclusive, para a época de 98, aqui o HC tinha publicado um trabalho de 70%. Então, ela tem um trabalho muito ruim, metodologicamente tem muitas restrições, mas tem um N grande, são 320 gestações. E o que ela vê que quem iniciou diálise porque estava gestante, o sucesso é melhor, 73%. Tá? Agora, quem já estava em diálise, estamos mostrando que ter clínica residual provavelmente era importante para a gestação, e o que sugere que dose é um elemento importante também. Aí ela não tem dose, essa é uma limitação do trabalho. O trabalho é questionário, então, para dose, ela tem 58 respostas apenas. Tá? Não sabe dose. Dose aqui é medida como horas semanais de diálise. Tá? Então, ela viu que quem fez mais de 20 horas tinha sucesso de 75%, e quem fez menos horas, essa era muito pior. Só que aqui são apenas 58 respostas. Então, a partir desse trabalho da Susan Hu, a literatura toda e todo mundo começou a trabalhar com doses maiores. Então, os trabalhos de gestação são todos pequenos. Se vocês falaram aí que vocês têm um trabalho com 5, o que estava até recentemente, então, são séries pequenas. Tá, 7 pacientes, 22 horas, mais ou menos 4. Né? Depois vem um trabalho alemão, na sequência, esse trabalho alemão de 2005, ele passa de HD para HDF, faz até 36 horas, um KTV de double pool, uma gigantesca. São só 5 casos. Né? Depois vem um trabalho aqui do Canadá, que começa a publicar com mais frequência, o grupo mais publica, né? Atualmente, o Michele, né? Aqui foram 5 gestações, 5 pacientes, 6 gestações. Aqui eram 100% de sobrevida dos fetos, mas com ele muito pequeno, né? Só que faziam 48, mais ou menos 5 horas. É um esquema que era viável no Canadá,
na diálise noturna domiciliar, então ela era domiciliar, então dava pra fazer. Mas é um esquema que não tem espaço, provavelmente, no lugar do 1. KTV semanal de 13 e tem um resultado muito bom. O trabalho foi motivo do editorial da Susan Moon, né, que é a sua na época, e que fala que o resultado fetal melhora, que o melhor resultado alcançado é provavelmente por causa da diálise, sugerindo que se fizesse 48 horas semanais de diálise. Se a gente for imaginar em clínicas habituais de diálise, não tem, a gente já não tem nem vaga, né? Imagina uma paciente. Na sequência, vem um trabalho agora japonês, 28 pacientes. O resultado fetal é razoável, uma sobrevida fetal razoável. Mas ele começa a trazer uns dados novos que dose é um elemento realmente importante. Então, tem um grupo que tem sucesso e um grupo que não tem satisfação. E o que ele vê? A ureia, o BUN, no grupo baixo que no outro, né? A creatinina também mais baixa, obviamente parece importante. E tem aqui um outro dado que é interessante, hemoglobina, também talvez. Só que ele consegue estabelecer uma correlação entre BUN e peso fetal e BUN e idade de gestação. Nossa ureia de 100, né, menos que 100, já tem aqui uma tendência de festa estarem mais de 30 semanas elevada e com peso aqui maior. Então, assim, começa a aparecer dados, né? São apenas correlações, mas começa a aparecer dados de que dose é um elemento importante na evolução dessa fase. Aqui em 2010, a gente publica um trabalho com 52 pacientes. A mortalidade foi baixa, então a gente fez um endpoint composto, era óbito ou ser um prematuro extremo com menos que 30 semanas. Aí tinha um 14, né? Então estava um pouco mais. E tinha a mesma coisa que o trabalho anterior. Dose como um elemento importante, agora aqui como ureia, vê que o grupo que foi pior que o ureia, né? O grupo melhor 81, a tóxica também. Esse trabalho, 14 pacientes, 14 não, acho que um pouquinho mais, eu vi o número exato. Era do primeiro período, a gente começa os nossos protocolos de 88, então metade dos pacientes do primeiro período não tinham nem eritropoetina. Então aí tinha um impacto da anemia com o fator. E aqui começam a aparecer umas coisas que não se sabia, né? Polidrâmino, pacientes com polidrâmino iam super bem, né? Era significativo, tinha um resultado favorável. Poucas pacientes com polidrâmino tiveram resultado adverso. Pacientes que tinham pré-eclâmpsia ia muito. Então, o principal fator determinante no resultado fetal adverso era a presença de pré-eclâmpsia, o que, de uma certa forma, é imaginável. Por isso, a literatura não falava nada sobre pré-eclâmpsia. Aqui, só para a gente ter uma noção do impacto da pré-eclâmpsia, teve aqui 10 pacientes com pré-eclâmpsia, 20, veja que o sucesso, 93 em quem não tem e 60 em quem tem. Veja o impacto. O peso fetal, 1.700 gramas contra 29 semanas contra 33. Então, ter pré-eclâmpsia é um fator extremamente impactante na evolução. A gente discute um pouquinho mais. Como eram 14 eventos, a gente não conseguiu fazer regressões só variada, né? E aparece pré-eclâmpsia com odds de 24 vezes com um resultado fetal adverso. Aparece dose, né? Para cada incremento de uma unidade da ureia, você tem 3% a mais no resultado fetal adverso. Então, dose é importante, mas pré-eclâmpsia é o que mais impacta. E aparece polidrama aqui como um fator extremamente importante. Uma complicação doente associada à parte prematura. Na gestante em diálise, estranhamente, ela não tem 5 vezes menos chance de ter um resultado fetal adverso quem tinha polidrama. Aqui é uma regressão linear, com peso independente, mostra as mesmas coisas. De novo, aqui aparece um dado interessante. Uma ureia pré
menor que 75, tem uma chance muito grande com o resultado fetal melhor, com peso de... Parece pela primeira vez um dado que a gente vai começar a usar como um fator de adequação da diálise, né? Mudando da ureia de 100 para uma ureia menor que 75, como a gente faz 6 vezes, 6 diálises na semana, a gente passou a usar a ureia do meio da semana, que ela varia, né? Mais alta na segunda, mais baixa a ureia do meio da semana. Aí a Suzano faz um editorial desse trabalho também e fala que, apesar do nosso resultado, que em termos de é igual o trabalho ali, que ela não estava pronta para desistir da ideia de que o tempo era um elemento fundamental na evolução. A gente está aqui nesse período, a gente estava fazendo 16 horas de diálise por semana, o outro de 48 horas. Então, esse aqui agora é o trabalho da Michelle, que sai no mesmo ano, mais intensiva. De novo, ela compara o grupo do Canadá contra um grupo, só que é um trabalho de questionário mandado para as diferentes clínicas, né? Então, ela tem 6 respostas, né? Então, a gente vai ter alguns dados que não são muito precisos, ela não sabe doença de imagem dos pacientes, tem vários aspectos. Esse trabalho é de pacientes isoladas, então existe uma dificuldade grande de comparar um grupo pronto, que tem toda uma estrutura preparada para atender gestante, protocolo específico, um grupo, uma corte americana de pacientes isolados, né, onde não existe expertise das equipes que acompanham, né? Mas aqui ela mostra uma sobrevida de 88, 86,4 no grupo dela e 61 no americano, com P significativo, 43 horas contra 17. Tem de interessante aqui que o grupo das pacientes que iniciaram diálise, que estavam gestantes, são 33 horas contra 15, e aqui já não tem diferença, não nem de peso. Tá? Então, para quem está iniciando diálise, que está gestante, dose gigantesca, aquela preconiza, talvez não seja importante. Ela tenta estabelecer uma relação linear entre dose e resultado, né? Então, quanto maior a dose em horas, ela também não sabe em dose, ela sabe horas de diálise, o grupo que faz mais diálise, até 50 horas semanais, tinha uma sobrevida fetal melhor do que o grupo. O grande problema é que o grupo que faz muita diálise é o grupo canadense. Todo mundo que faz muita diálise é melhor do que o outro grupo é o americano. Então, essa relação linear entre dose e resultado tem um complemento aqui, então, do que não é no mesmo centro, não são as mesmas pacientes, né? Então, existe uma dificuldade grande de você comparar um centro com o outro, que o canadense tem toda uma expertise, e ela mesma descreve no método do protocolo, como faz Tracom, são 2 obstetras com todas as pacientes, então tem vários detalhes. No fim, acho que é o que mais impacta no resultado, é isso. Se a gente continuar fazendo 16 horas, com resultado semelhante ao dela, mas o que impacta, na verdade, é muito mais a expertise de quem está fazendo, das equipes de toda a equipe dos pacientes. Então, a dose, com certeza, é um elemento que impacta no resultado. Aquela mesma meta-análise da Piccoli, aqui era do outro, né, mas o PD tem menos, uma idade gestacional um pouco menor. Agora, quando ele compara hemodiálise, fazer mais do que 6 dias ou menos que 6 dias, mais do que 20 horas ou menos do que 20 horas, né, nada disso impactou no resultado nessa meta-análise. Então, a gente tem muita dúvida realmente se é necessário tanta diálise, né? A única coisa que essa meta-análise viu é que esse grupo tive uma correlação fraca entre pré-termo e horas de diálise. Uma correlação com R de 0,22, com quem fazendo mais horas tendo um pouco menos de pré-termo, também impactando porque o protocolo deles não obrigava a eliminar no termo, como a gente, o paciente chegou em todas elas, né?
Então, viu aqui um pouco menos de pré-termo e um pouco menos de meta-análise. O único dado que a meta-análise conseguiu ver. Em termos de sobrevida, todo o restante, peso fetal, muito semelhante. Então, o HC tem 3 períodos. Vou descrever só rapidinho como foi mudando. Então, tem o primeiro protocolo de 88 a 2000, foram 18 gestações. Né? Olha lá, a sobrevida é 78, e a WHO, quando publicou, a sobrevida era 40%. Então, você vê, cortes americanas têm um resultado sempre muito ruim, até porque são centros isolados, né? Ele não tem nenhum específico. Então, aqui das 18, 8, mesmo se é 8, tem eritropoetina, e a gente teve esse resultado de 78% de sobrevida. E foram 3 pacientes em CAPD. De 2000 a 2008, aí foram 34 sessões, a sobrevida de 89, a gente sempre fez 6 sessões semanais, e a diálise não tinha dose fixa. O protocolo, aqui é como era feita a diálise, sempre alto fluxo, 800, 350, capilar de 1,8. O protocolo, como a gente sabia que crise residual era importante, já tinha muito dado, crise residual melhorava, a gente fez mais diálise para quem tinha menos crise. Gente que tinha menos de 1.000 de diurese, menos de 1 ano de diálise, menos diálise do que pacientes que já estavam há mais tempo. Mais pesados. No final, o grupo que iniciou diálise e o grupo que estava em diálise por causa da gestação, resultado fetal igual, mas a dose não é igual. Para a gente compensava o menor clearance fazendo mais dose. Esse dado não aparece muito na literatura, é o único trabalho que mostra que a gente consegue equilibrar a população oferecendo uma dose adequada de diálise para a população que já que não tem clínica. Então, a gente ia mudando a dose, de acordo com alguns dados, né? Então, você vê, a gente estava começando com 12 horas e acabava com 16, tá? 3 vezes menos que as 48 horas. O mesmo resultado em termos de sobrevida. Em termos de peso fetal, não. A dose de diálise aumentou por causa de hipertensão, polidrâmico, ganho excessivo de peso, náusea, anorexia. A gente ia ajustando um pouco a dose. Realmente, o ajuste da dose era aumentar o tempo de diálise em meia hora. E de 2019 a 2017, que é o protocolo que a gente usa até hoje, estando lá, como apareceu aqui naquele trabalho anterior, uma ureia pré, então, do meio da semana menor de 75, estava melhor, a gente passou a adequar a diálise em cima disso aqui. A adequação é mais simples. Dose uma ureia na quarta, se tiver mais que 75, a gente aumenta o tempo de diálise, 15 minutos, meia hora, até conseguir esse valor. São 59 gestações, o primeiro óbito materno, o resultado continua igual, 89%. De novo, só para mostrar o impacto da pré-eclâmpsia, a gente faz muito pouco pré-eclâmpsia, provavelmente é muito mais frequente, mas é difícil fazer diagnóstico, né? Um pouco mais desse assunto. Pré-eclâmpsia, 28 semanas contra 34, 850 gramas e 830. Então, tem pré-eclâmpsia, impacta muito o resultado. E aí, em 2018, a gente publica um outro trabalho, agora a gente pega o período, a gente exclui o primeiro período, onde foram 18 gestações, a gente tem eritropoetina, ou não tinha nenhum protocolo muito conhecido, e faz os 2 períodos, onde o protocolo é mais ou menos semelhante. São 93 gestações, 93 gestações em 89 pacientes. Então, a gente acaba excluiu, né? Só para a gente, paciente com lúpus em atividade, nossa ideia não era avaliar como evolui, na verdade evolui muito mal, né? Então, excluído. Tinha uma paciente com osteogênese imperfecta, também foi excluída, parto cesárea, mas o feto teve cura, acabou para óbito. História de múltiplas perdas renais também saiu, e pacientes que ficaram menos que 15 dias em diálise. Né? Não daria para avaliar o efeito da diálise, né, na evolução da. E tivemos um óbito materno, uma paciente com lúpus, vida da análise, que ao engravidar, ela tinha uma nefrite
ao engravidar, o obstetra suspendeu a imunossupressão. Aí ela faz um flare gravíssimo, kit, internado aí 2 meses. Na primeira semana de alta, foi para casa e teve uma óbito. Então, fazendo a mesma análise que a gente fez no exemplo anterior, usando o endpoint composto, né, morte perinatal ou ser um prematuro extremo, menos que 30 semanas, e de novo os mesmos elementos, né? O grupo que evoluiu bem, ele tem aqui usando o BUN agora, né? Porque os trabalhos falam mais em BUN, ele tem um BUN menor do que o grupo que foi pior, né? Então, dose realmente impactar, a creatinina também é menor. Agora, a dose de diálise em si não faz diferença, nem em horas, nem como o standard KTV. Né? Lembrando que quem tem menos clearance faz mais diálise. Então, a dose medida não é o clearance total que ela tem, é só o clearance da diálise. Né? De novo, a gente viu, a pré-eclâmpsia tem um impacto, metade do grupo mal tem a pré-eclâmpsia. Apesar de a gente não conseguir fazer diagnóstico na maior parte dela. Polidrama, de novo, é extremamente protetor. 4 pacientes tiveram polidrama diversos, grupos impactam severamente essas gestações, e o hematócrito também, um elemento importante. Aqui, só para exemplificar o impacto da eclâmpsia, né, 1.753 contra 99. Sucesso 92, 60. Para a eclâmpsia, continua sendo o principal evento adverso da questão. Bom, isso é muito pior. Lúpus impacta também, também era esperado, né? 73 versus 1.800 gramas contra 1.000. Muito pouco dado de lúpus. Bom, em geral já tem pouco dado, mas lúpica em diálise engravidar, tem pouco na literatura. Então, aqui a gente ficou com um resultado fetal adverso, um odds de 14 para ter pré-eclâmpsia, 5 vezes mais para quem tem lúpus. Diálise, a dose é importante. Você vê para cada unidade que aumenta, você tem uma chance de 3% maior. Né? Aqui, um BO de 32, depois a gente mudou para o ureia, polidrama me protegendo. A dose aqui não aparece como elemento importante da diálise, né? A dose total. Quando a gente faz uma regressão agora já muito variada, então a pré-eclâmpsia é um fator independente do resultado fetal. Aqui já tinha dava para fazer uma análise muito variada. Lúpus é outro fator independente. Então, o trabalho da Michelle, ela não sabe quantos pacientes, a doença de base dos pacientes populares americanos, diabetes quase dá. E a dose, para cada aumento de uma unidade de ureia, você tem aí 4% a mais. Tudo como variáveis independentes. Aqui, quando a gente usa o peso fetal numa regressão linear, os elementos que ele outro, né? Mas aqui, de novo, pré-eclâmpsia, a dose, e aqui aparece o polidrama como fator protetor de pacientes com peso. E a gente consegue um Kaplan-Meier aqui, mostrando que se a gente mantiver um BUN menor que 35, a gente tem um resultado fetal significativamente melhor quem tem BUN maior que 35. Então, é importante. Então, a nossa ideia é que a gente consiga manter, né, como dose um elemento importante, que a gente consiga manter o BUN menor que 35 de uma ureia menor que 35 no meio da semana. Uma proporção muito pequena de pacientes do estado ruim. Esse trabalho foi um editorial também lá, e o autor separa aqui, manter o BUN no meio da semana menor que 35, ele vê que, associado ao resultado fetal de Natal, dano protegia, pré-eclâmpsia, C' gesta,
nefritilu, diálise estavam associadas, e ao peso fetal, né, estavam associadas a um peso fetal menor do polidrama, diurese residual, tá? Horas de... Então, horas é importante nesse aspecto, né? A dose sempre aparece como elemento importante. Ou, de novo a dose. A eclâmpsia impacta muito, e ser primigesta também impacta, tanto no óbito quanto no peso. O que é mais ou menos esperado, porque ser primigesta, você tem uma chance maior de pré-eclâmpsia. Então, acaba... Isso aqui é só um dado mostrando o único trabalho que nós realizamos de lucro gestante em diálise, né? São 9 gestações, metade de conversão. Mais ou menos o que a gente observa também. Metade no... O resultado ruim é na óbito. O resultado sempre muito ruim. Agora vamos entender um pouquinho o impacto da pré-eclâmpsia, né? Por que a pré-eclâmpsia impacta tanto a evolução da gestação? Então, a população geral, de que pré-eclâmpsia já impacta qualquer gestação de uma maneira expressiva. Tem uma incidência de 5 gestações, é responsável por, aqui na América do Sul, 26% dos óbitos, e 25% da mortalidade perinatal. Então, assim, uma população geral onde a incidência é 5%, ela já é o importante de evolução, risco materno, né? Agora, imagina uma população ideal. Se você for hipertenso crônico apenas, o teu risco de 5 já passa para 25 vezes mais, só de você ser hipertenso. Se você for um hipertenso severo, a tua chance de pré-eclâmpsia é 42%. Agora, começa a imaginar a nossa população dialítica, qual que é o risco. Tá bom? Hipertensos, os pacientes. E aqui o risco de pré-eclâmpsia, isso aqui é um risco estimado, que é difícil. Agora, à medida que aumenta a creatinina, o risco aumenta. Então, em diálise, esse autor estimava que pelo menos 50 pacientes vão ter pré-eclâmpsia. Pode imaginar que pelo menos metade delas tenham. E... Só que a gente consegue fazer diagnóstico muito... é muito difícil fazer diagnóstico de pré-eclâmpsia. Porque pré-eclâmpsia, o diagnóstico é em hipertensão, a semana de proteína. Então, hipertensas, a maior parte delas uma boa parte é anúrica, quem não é anúrico já tem proteinúria, então a gente conseguiu um diagnóstico, a gente consegue fazer diagnóstico nas formas mais graves, né? Onde a gente tem, por exemplo, a gente tem HELP, tem pré-eclâmpsia, quem fez eclâmpsia tem pré-eclâmpsia. É um outro fator que aparece na pré-eclâmpsia, uma piora importante do Doppler fetal. Doppler muito alterado, tem dia que tinha pré-eclâmpsia. Antiangiogênicos que eram cada vez estão sendo mais espíritos, né? O SLIT1, o placenta oblofector e o endoglin não foram validados para essa população, não estudou. Eles têm um trabalho de New England, 10 anos atrás, eles mostram que você consegue predizer que o paciente não tem pré-eclâmpsia, o valor do corte lá deles com placenta oblofector, de 10 dias. Então, ele falou, se você tiver abaixo do valor do corte, nos próximos 10 dias você não tem pré-eclâmpsia. Mas, no fim, sempre é muito difícil fazer esse diagnóstico. A gente acaba fazendo, a maior parte dos pacientes fizeram o diagnóstico porque pioraram a hipertensão e tinham um Doppler muito ruim de sofrimento fetal, então isso sugeria que tinham pré-eclâmpsia. Então, é fácil imaginar, porque uma população de um risco é imenso, talvez 50%, e se a gente for ver o impacto que existe da pré-eclâmpsia na população geral, então, era de se imaginar que pré-eclâmpsia fosse impactar de uma maneira muito expressiva a população diária. É o que o trabalho acaba mostrando, né? O modo já é de quase 20 vezes mais. E agora vem o polidramo, que estranhamente protege. O que o polidramo protege? Também não sabe, tem algumas conjecturas. População geral, 1% de polidrama. Diabetes tem uns 20%, e população em diálise, quase metade dela. A potência dialítica aumenta. Apesar disso, o polidrama é uma complicação, né? Para a população geral, o risco de parto prematura é 3 vezes maior. Ruptura prematura de membrana, infecções, né? Existe no fato de você ter polidrama. Polidrama que estende o útero, rompe a bolsa, não de útero, trabalho de parto, uma complicação.
Então, o que acontece? O que a gente, aqui, um fetinho, né? É, aqui um pouco da dinâmica do líquido amniótico, mas em termos de volume, o que acontece é o seguinte: principalmente no segundo e terceiro trimestre, o feto está urinando 1 litro por dia, ele deglute quase 1 litro, essa diferença que ele não deglute é absorvida pela parede uterina, é impermeável a esse. Imaginar que é um líquido rico em ureia, então se fosse aquela parede uterina, essa parede é impermeável. Tá? Então não é chifre. O que a gente imaginou na época que a gente começou a ver muito polidrama? Bom, a mãe tem ureia alta, a ureia induz diurese osmótica no feto, o feto urina mais, não existe um mecanismo de controle desse aumento de fluido, né, do líquido amniótico. Ele existe basicamente para atender a hidratação do feto. Então, se o feto está desidratado, ele bebe mais e urina menos. Mas se ele estiver urinando muito e estiver bem hidratado, não tem muito controle. Então, faz polidrama. Então, se o problema era a ureia alta da mãe, vamos baixar a ureia da mãe e ver o que acontece. Então, esse é o primeiro paciente que a gente tratou com polidrama. Ela de 25, é polidrâmino. Essa paciente fazia 3 horas de diálise. Aqui é só o peso para ver que a gente não consegue tratar polidrâmino no peso. Isso, mas não é, talvez, para mim, mais preocupante. Ela fazia 3 horas, fez polidrâmino, e a gente passou para 3 horas e meia. Ela corrige o polidrâmino. Acho para 3 horas. Aí aumenta ela para 3 horas e meia. Ela tem uma. O peso sempre aumentando. Então, a nossa ideia é a seguinte: se é diurese osmótica, então, se eu mexer na dose, eu baixo a ureia da mãe e a gente consegue tratar o polidrama. Estou mostrando que diurese osmótica já é conhecido como diabética, 500 de glicemia com polidrama, controla a glicemia e reduz o polidrama. Então, qualquer coisa que induza poliúria no feto, você vai ter polidrama. Aqui, mães com hiperpara primário, gestantes, 5 casos, 5 com polidrama. Hipercalcemia materna, o feto já tem cálcio mais alto que a mãe. Hipercalcemia no feto, poliúria e polidrama. Então, aqui são 9, depois tem um trabalho pacientes com polidrama ou excesso de líquido acima de 20, em excesso, que a gente começou a tratar até mais precoce, com polidrama, com ureia pré de 96, baixa ureia para 71, corrige o polidrama. Então, diferentemente da população geral, o polidrama na população dialítica é tratável, ajustando dose. Tem autores que já deram indometacina, que para a gente eu acho que é interessante, e tem autores que aumentaram a ultrafiltração da mãe. Se você induzir hiperfluxo planetário, também vai ter feto vai urinar menos, porque vai ter menos fluxo placentário e vai reduzir o volume de líquido amniótico. Essa talvez seja a explicação porque polidrama protege. Então, a gente imagina que todas as gestantes em diálise, uma dose gigantesca, vão ter ureia alta e vão ter condição de fazer polidrama por diurese osmótica do feto. Mas só vai fazer polidrama quem tiver uma placenta adequada. E a gente fez um Doppler de todas as pacientes que têm polidrama têm uma placenta boa. Então, na verdade, o polidrama marca gestações que têm placenta boa. Quem tinha pré-eclâmpsia, também tem hipofluxo placentário e uma tendência a fazer oligodrama. Tá? Então, imagina que polidâmio esteja marcando pacientes com placentário bom, adequado. O que é interessante para a gente, porque facilita muito o cuidado dessas pacientes. A gente tem internado as pacientes ao redor de 34 semanas, quando os fetos têm uma sobrevida quase de 100%. Então, em 34 semanas, bem, a gente interna para que se possa fazer Doppler mais frequente, perfil biológico mais frequente, para não perder nenhum feto que sobreviveria fora da mãe. Agora, só que isso tem um custo, né? A AGA tem que ter um custo de manter a gestante 4 até 37, quando a gente resolve todas. Quando você tem polidrama, a gente ficou até um pouco mais permissivo, deixou de essas gestantes internarem um pouco mais frequente, a gente tinha um marcador que elas tinham um fluxo adequado e elas iriam bem nessa gestão. Uma outra questão que aparece com frequência
é quando iniciar a diálise na gestante, ainda não está em diálise. Então, essa resposta a gente não tem, a literatura não tem, teve uma discussão no ano passado, e é tudo muito. A gente sabe que tem uma correlação entre creatinina inicial e peso do. No HC, a gente inicia, coloca essas pacientes diárias quando a creatina está ao redor de 4. Então, aquelas pacientes que estão grávidas e a creatina está ascendendo, quando chegar perto de 4, a gente estava colocando em diálise. Se a gente retardar, talvez a gente vá ter um resultado fetal pior. Então, mais ou menos, tem gente que fala em clearance de 20, creatinina de mais ou menos de 4, vai dar mais ou menos isso. A ureia já não é um fator talvez tão importante nessa fase. A gente quer mais avaliar o ambiente urêmico do que só a ureia. Então, a ureia da gestante é tanto que o feto também é ureia, né? Um dado interessante, de todas as pacientes que depois em diálise, 90% continuaram em diálise. Então, se a gente conseguir não colocá-las em diálise, também é interessante. É difícil essa definição. Tivemos uma paciente lá, uma diabética, que era amputada de uma perna, então tinha uma perna um pouco mais baixa. Quando ela chegou com 3,8 de creatina, a gente solicitou um implante no Clinicate, e aí no fim de semana não colocaram, na sequência ela baixou para 3,7, via, baixava, a gente acabou levando a legislação inteira dela nessa paciente diabética ao redor de 4, sem colocá-la em diálise. Após o parto, ela levou 1 ano para entrar em diálise, enquanto as outras que entraram em diálise, praticamente todas permaneceram. Então, assim, se conseguir segurar, é interessante, só não vale a pena retardar muito o início da diálise, porque talvez a gente esteja comprometendo também o restante. Então, é complexa essa indicação. Aqui são dados, quando a gente começa a pegar vários guidelines, que a gente começou a falar da pré-eclâmpsia e de poligrama, se for pegar vários guidelines, ninguém fala em profilaxia de pré-eclâmpsia. Em 2007, todo mundo fala em uma ingesta proteica grande, 1,5 grama, 1,8 gramas por quilo, então, em dose diária elevada, pode usar eritropoetina, às vezes você vai ter que tomar no banho, muita diálise fora. Aqui, de novo, esse é o guideline da também, vários mecanismos de controle, então, isso no protocolo para pacientes, mas também ninguém falava em profilaxia. E aí, aqui em 2012, aparece um primeiro trabalho, sem ser para a população dialítica, mas para a população de pacientes com doença renal crônica, falando da importância de. O que a gente tem hoje para profilaxia é aspirina, né? Então, aqui, usar aspirina em baixa dose, 100, 70 gramas, iniciando precocemente antes da 10ª. Começa a surgir isso, a gente sempre fez profilaxia, né? E pré-eclâmpsia, o uso de aspirina reduz em 10% a de ter, né, pré-eclâmpsia, de ter parto prematuro. Então, benefício é em torno de 10%. Para uma população onde o risco é 5%, você vai ter 10% de benefício. Então, o número de pacientes tratados é muito grande para reduzir uma pré-eclâmpsia. Mais sangramento, então, para a população geral, geralmente não se preconiza o uso de aspirina. Isso aí que são trabalhos grandes, né? 15 mil pacientes. Aqui é a mesma coisa, redução de 10%. Então, a gente faz usar aspirina precocemente, o que não é nada complicado para a população. Muito complicado com aspirina, tem física, tem catéter, então não é nada complexo, né? Para a população de risco, veja aqui no dado, tá? Para pacientes que têm risco, como a pré-eclâmpsia, o benefício é de 14%. Tá? Um pouco maior. Aqui o nosso risco é em torno de 50% pelo menos. Então, aí já vale a pena, né? O número de pacientes tratados é 50 e eu reduzo isso em 14. Outra maneira de fazer profilaxia é a suplementação de cálcio.
Para a população que tem ingesta adequada de cálcio, benefício. Agora, ingesta adequada de cálcio, basicamente só pessoas de renda maior vão ter, porque é basicamente derivado. Para a população com baixa ingesta de cálcio, a suplementação de cálcio está associada a uma redução importante do risco de pré-câncer, ao redor de 50%. E aqui, de novo, né, a população de diálise habitualmente tem ingesta baixa de cálcio, eles têm ingesta de pó, na maior parte uma concomitante. E suplementar cálcio para quem faz diálise também não é nada complicado, né? A gente acaba suplementando aqui 1 grama de cálcio por dia para o intuito de não ser o impacto disso. A gente teve aí entre 14 e 20 das partes pré-eclâmpsia, mas, de novo, aquela discussão, né? É muito difícil fazer o diagnóstico nessas pacientes. Então, como conclusão, o resultado fetal hoje está factível uma sobrevida ao redor de 90%. Agora, a expertise de quem acompanha, né, tem toda uma estrutura preparada para atender essas pacientes, porque uma vez tem a obstetrícia é só alto risco, só interna pacientes com alto risco, então eles já tinham essa expertise de gestão, adversário preparado para atender muito parto prematuro, né? A gente sabe que são fatores independentes do resultado fetal, a eclâmpsia, o fator que mais impacta, é lucro, primigesta e a dose diária. A dose é um elemento importante. Hoje a nossa adequação é tentar manter abaixo de 50 ureia pré da semana. O polidrama está associado de forma independente a um resultado fetal melhor, marque entra de fluxo com fluxo 4. E pré-eclâmpsia, primigesta e BUN estão associados a um período fetal menor. Então, a gestante que tiver um BUN, né, 35 ou uma ureia menor que 75, tem um risco 6,4 vezes menor de um resultado fetal. Hoje a adequação é mais simples, tem muito mistério, né? A gente também não fala em dose, uma dose específica, né? Qual o KT, que é o ideal para essas pacientes. A também depende do clearance residual, muitas vão ter clearance residual alto, né? Uma de clearance. Mas a adequação em cima de uma ureia pré do meio da semana, a gente ajusta o clearance da máquina também com o clearance total da mãe, né? Então, para dar um resultado melhor. Então, é isso, a experiência da gente lá com gestantes. Deve estar saindo, era para sair esse ano, não sei se vai sair, um CADIGO sobre específico de gestação em doença renal crônica, envolvendo inclusive diálise para essas pacientes. Então é isso. Obrigada, Cláudia. Excelente apresentação. Acho que tirou muita dúvida de todo mundo, né? Aqui a gente não usa a ureia no meio da semana. A gente faz para todo mundo 6 vezes por semana, 4 horas. São 24 horas semanais. Certo. Nosso desfecho é bom, mas nada que a gente não possa mudar, né? Começar a dosar a ureia e para Com diminuir a 4 dose de horas, diálise. né? Com 4 horas semanais, provavelmente você vai estar com uma ureia adequada. A paciente anúrica, se ela comer muito, talvez. Eu não fiz nenhuma paciente mais do que 4 horas, 6 vezes por semana. Nenhuma fez mais do que 24. Então, o que você poderia conseguir fazer é menos diálise, principalmente para quem tem clearance, né? Porque tem um peso também para a mãe, 4 horas, 6 vezes por semana, né? É cansativo, impacta também, às vezes, número de vagas na sala. Quer dizer, talvez as pacientes com clearance residual precisassem de menos diálise. E aí, se você quiser um parâmetro para adequar, então hoje a gente tem esse parâmetro aí da ureia de 75. Né? Então, talvez você possa fazer menos, por exemplo, paciente que iniciou diálise, várias fizeram 1 hora e meia, 6 vezes por semana. Né? Então, e acaba ao longo da gestação, chegando a 12 horas, mas tem um impacto importante para a mãe, né? Fazer menos diálise. Ô, Cláudia, mas as 6 vezes por semana mantém, né? A gente sempre fez, você vê que a meta-análise não mudou, não mostrou impacto disso, mas a gente sempre fez 6 vezes por semana, até porque a eficiência da diálise, quando aumenta a frequência, o ganho de eficiência é muito importante, né?
mais do que aumentar em horas, né? A não ser que você faça muitas horas, né? Mas a eficiência da diálise aumenta muito quando aumenta a frequência. Então, a gente sempre fez 6 vezes na semana. Isso a gente tem comentado. E aí você só tem um dia de intervalo de delírio também, que é um outro problema, né? Tem o intervalo de delírio, né? Com a população de diálise, esse intervalo de semana está sofrendo várias complicações. Então, talvez não seja interessante. 6 vezes eu acho que é interessante, não tem dados mostrando, mas a gente acaba fazendo. O Canadá faz 7 lá, por exemplo. E a frequência da dosagem da ureia quinzenal? Pode ser. No começo da gestação não é tão importante, não vai tanto, e no final vai mudar mais. Então, às vezes, para o trimestre mais semanal, né, no final não vai ter tanto impacto. É poligrama, é interessante dar uma olhada lá no TAP, porque aí a tua ideia é da população que vai iniciar a diálise, essa às vezes é uma outra indicação, né? Para gestante que não faz diálise, começar a fazer poligrama, talvez, em diálise, reverter o poligrama. Porque se não reverte, existe um grande de ruptura da bolsa. Então, talvez uma outra indicação. É difícil definir o momento de colocar essas pacientes na. Ótimo, Tem alguém um aí. autor que botou em peritoneal os pacientes, ao redor de 20 de clínicas. Botou, grávidas, colocou. Das 5 que ele colocou, 4 ficaram sem diálise pós-parto. E aí, quando a gente põe em emo, todas praticamente vão para diálise. Então, assim, a emo, né, a gente tem esse dado que ela era a perda do clínico espiritual. Então, esse momento de colocar é sempre difícil, né? Porque a gente colocar, assim, 90% delas vão ficar. Então, se a gente consegue retardar um pouquinho, tem alguns autores que induziram, se estiver muito próximo do parto, tiver mais que 32 semanas, talvez dê para segurar um pouquinho com a dieta hipoproteica. Autores com só poucas, dieta tipo vegana, finalzinho da gestação, só para não colocá-las em dieta. Ótimo. Alguém que está online, os meninos aqui, alguém tem alguma pergunta? Doutor Cláudio? Doutor Edson? A doutora Aida tem. Parabéns pela aula e do transplante renal. Tem 3 perguntas bem tranquilinhas. Aquela casuística de 2000 a 2017, Sei. se elas são pacientes, para mim não ficou claro, se elas são pacientes que já estavam em diálise ou se elas foram colocadas depois. Então, em todos os períodos, é mais ou menos igual. 60% mais ou menos estão em diálise e 40% iniciam diálise porque ficaram grávidas. Tá? Em todos os períodos, a gente tem mais ou menos essa proporção. Uns 60% já estavam e uma parte delas iniciaram, em torno talvez de 40% iniciaram diálise porque estavam grávidas. Consigo ver agora, se não te dava o número. Mas a maior parte já estava em diálise. Mas tem um contingente importante que iniciou diálise porque estava gestante. Se Todas essas... que essas que iniciaram, todas ficaram pelo menos, era um critério de exclusão, a gente tem várias outras, ficaram pelo menos 15 dias em diálise, quem ficou menos saiu da estatística. Se eram gestações planejadas ou não planejadas, qual foi a porcentagem? Não, Se todas foram não é, planejadas? das que estavam em diálise, todas foram não planejadas. As que iniciaram diálise, eu não sei te falar de que eram planejadas, não. A maior parte também é não planejada. Elas já sabiam que eram renais crônicas e não se imaginavam capazes de engravidar. Mas esse número eu não tenho. Agora, das que estavam em diálise, 100% foi não planejado. E se depois desse estudo vocês têm algum programa de orientação? Como que Tem. vocês fazem? Se tem, como que é esse programa? Então, no HC, na época que eu estava lá, a gente, assim, paciente SUS, paciente com poder aquisitivo melhor, a gente acabava usando Depo-Provera como contracepção, né? Então, assim, para a população renal crônica e dialítica, a gente tem uma redução importante das opções de contracepção.
Estrógeno é proibitivo, tá, né? Então dá para usar progesterona, ou dihidroprogesterona. Dihidroprogesterona não é fácil de usar. Serviço público, mini pílula a gente não tinha, então a gente fazia Depo-Provera. Agora, se a paciente tiver condição, ela pode usar mini pílula. Essa é uma outra opção. E aí existe, assim, a fecundidade é baixa, então, talvez nem todas precisem usar. A gente teria que estar mais atento, que nem vocês no transplante. Transplantou, a fertilidade aumenta muito. Então, quem está iniciando diálise tem uma fertilidade melhor do que estava em diálise. Quem cicla regularmente, tem menstruação regular, tem mais fertilidade. Então, essa é uma paciente que tem que estar mais preocupada. Tem muita paciente que tem irregular ou tem amenorreia, essa preocupa menos. Quem já engravidou uma vez, se engravida de novo. Eram 3 gestações. Então, essa também preocupar. Aí a gente, a opção é o Edil progesterona, do SUS a gente conseguiu usar a Depo-Provera e o mini pílula. A mini pílula, a pílula só de progesterona tem uma eficácia menor do que uma pílula combinada. Mas como a fecundidade é muito baixa, de qualquer maneira, então assim o risco é muito pequeno. A gente acaba às vezes usando também em pacientes que têm metrorragia, a gente acaba usando a progesterona para controlar, né? Porque ela acaba induzindo uma menorreia, essas coisas. Demora um pouco às vezes para controlar, mas acaba controlando essas funções aí menstruais. Doutor Edson, está online? Tem uma pergunta? Não? Eu acho que não. Então, muito obrigada mais uma vez, Cláudio, por ter compartilhado com a gente toda a sua experiência, seu conhecimento. Foi muito bom. Então, obrigado a Muito vocês pelo obrigada. convite. E com certeza vai começar a aparecer mais gestante na vida de todo mundo aí. Então, um Com abraço aí. certeza. Obrigado. Obrigada, doutora. Cláudia.